Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo bem, tudo tranquilo, na graça do Senhor, sempre. E hoje uma noite de segunda-feira bem quente, gente, hoje foi muito quente aqui. Realmente um dia assim, olha, de início de verão ali, digno a dizer que é uma primavera, início de verão. E noite de segunda-feira. Ontem, infelizmente, eu não gravei. Ontem a gente esteve fazendo algumas coisas. Eu fiquei até mais tarde aí fazendo algumas coisas e estava realmente muito cansada. Então, deixei para gravar hoje mais descansada. Hoje também estou cansada, mas hoje eu não vou deixar de gravar. Hoje eu vim gravar com vocês. Então, no sábado, nós lemos Números 26, o segundo censo do povo de Israel. E hoje nós vamos ler Números 27. A herança das filhas de Zelofiade. Zelofiade. Isso mesmo. Gente, eu vou dar uma pausa aqui só para achar meu óculos e já vem de volta. Peraí. Prontinho, gente. Graças a Deus. Graças a Deus ainda a gente tem esses recursos que são os óculos, né? Porque, nossa, vai ficando fraca a vista da gente quando a gente vê. A gente não se dá conta, mas quando a gente vê, tá precisando deles e vai indo, mas não adianta porque vem para todo mundo, né? Uns vêm um pouco mais tarde, outros vêm um pouco mais cedo. Tem gente que não usa, né? Na verdade, tem gente que realmente não usa. Que bom para aqueles que não precisam, né, gente? Mas eu, infelizmente, preciso e já tô precisando faz tempo. Então vamos orar, gente. Vamos orar, vamos colocar na mão do Senhor. Vamos pedir entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua santa presença, Paizinho. Para te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso. Hoje nós vamos ler Números 27, Pai. Oh, Deus querido. Abençoa, Senhor, e nos dê entendimento de cada palavra que aqui nós falar. Que a gente for ler, Senhor, faça com que a gente entenda. E que entre no nosso coração, Pai, com sabedoria dada pelo Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego a cada um que está aqui, Pai. Abençoa, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. A herança das filhas de Zelofiade. Então vieram as filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias de Manassés, filho de José. E os nomes delas são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da revelação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não se achou uma companhia daqueles que se ajuntaram contra o Senhor. E não se achou na companhia daqueles que se ajuntaram contra o Senhor. Isto é, na companhia de Corá. Porém morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai dentre a sua família, por não ter dito um filho, por não ter tido um filho. Gente, desculpa, é que eu não consegui entender, daí eu acabo lendo e não consigo entender. Aqui no caso são as filhas dessa pessoa, no caso, que morreu no deserto. E ele diz como não teriam filhos, homens no caso, porque se tiraria o nome do nosso pai dentre a sua família, por não ter tido um filho, no caso, ele não teve um filho homem. Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai.
Moisés, pois, levou a causa delas perante o Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: O que as filhas de Zelofade falam é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai fará passar a elas. E dirás aos filhos de Israel: Se morrer um homem e não tiver filho, fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dareis a sua herança a seus irmãos. Mas, se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também o seu pai não tiver irmãos, então dareis a herança ao seu parente mais chegado dentre a sua família, para que a possua. Isto será para os filhos de Israel estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Josué, o sucessor de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a esse monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como o foi o teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda, aqui ele está falando da morte de Moisés, gente. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, porque Moisés também não pôde entrar, por causa daquele negócio que ele bateu com a vara na pedra, que não era para ele ter feito, né, 2 vezes. Era para ele ter mostrado que Deus ia mandar sair dali a água da pedra. E ele, brabo, bateu com a vara ali, dando a entender que fosse por raiva e não por um direito, no caso, por bênção de Deus. Então Deus não fez, ele não obedeceu a ordem do Senhor conforme era para ser feito, então ele não entrou na terra prometida. Mas aqui Deus está dizendo para ele subir no monte Abarim, e ele vai ver a terra prometida, no caso, e ver a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás tu também recolhido, no caso ele morreria, ao teu povo, assim como foi o teu irmão Arão. Arão já tinha morrido, então ele também seria recolhido. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebelde, aqui ele está falando, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos, no tocante às águas. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, aquilo que eu estava falando, gente. Que era para ele ter dado honra e glória ao nome do Senhor, para que fosse, no caso, o Senhor glorificado por ter feito sair a água de uma rocha. E, no entanto, ali foi feito como se fosse, no caso, por raiva. Ele bateu, ele estava realmente bravo, e ele, em vez de pedir, no caso, e fazer conforme Deus tinha falado, ele bateu com raiva 2 vezes para que a água saísse. Então, aqui, porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos, no tocante às águas. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Respondeu Moisés ao Senhor: Que o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação, a qual saia diante deles e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhe a mão, e apresenta-o perante Eliezer, o sacerdote, e perante a toda a congregação, e dar-lhe a comissão à vista deles. E sobre ele porás a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, segundo a ordem de Eleazar, saíram, e segundo a ordem de Eleazar entraram.
ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. Então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara, tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Impôs-lhe as mãos, e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Gente, que lindo, né? Esse aqui é o sucessor de Moisés, que é Josué, filho de Num. Capítulo não lido, capítulo lindo, muito lindo, gente, muito lindo. Aqui fica pra gente, no caso, uma grande lição, né, gente? Porque Moisés, ele era um homem de Deus, ele era tanto que Deus aqui falou que ele era um homem de fé, ele era um homem, olha só, e sobre ele porás a tua glória para que obedeça. Gente, ele tinha glória sobre ele, pensa. Então, quer dizer, ele era uma pessoa de Deus, ele era uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa que obedecia. E, no entanto, no momento de descuido, no caso, onde ele estava brabo, vamos colocar pelo nosso dizer de hoje, no caso, assim, né? Ele se irritou com o pessoal. E daí, em vez dele falar o que tinha que ser feito, no caso, ele foi e bateu com o cajado dele 2 vezes com raiva naquela pedra. Então, fez com que aquela água jorrasse, mas foi uma água que jorrou por raiva, entendeu? Que aquilo ali não foi para a santificação do Senhor, para a glória do nome de Deus. E ele, então, por esse motivo, não conseguiu entrar na terra prometida e Deus recolheu ele antes dele entrar. Então, aí fica uma grande lição para a gente. Ele foi até lá, ele viu, Deus mostrou para ele, e ele vai morrer lá em cima, ele vai ser recolhido, né? Deus vai recolher ele, e, no entanto, ele não vai poder entrar. Então, fica aí a lição pra gente, né? Que muitas vezes as coisas estão na nossa mão, a gente tem ali pra gente, mas a gente faz a coisa errada e Deus, então, recolhe aquilo ali, porque, então, tu fez a coisa errada e não merece mais aquele grande prêmio, vamos colocar assim, ou aquela grande bênção, ou que seja alguma coisa que Deus tenha te prometido, no caso. Mas isso aqui era na época da lei, né, gente? Então vamos deixar bem claro que na época da lei Deus tratava diretamente com o povo. E hoje a gente vive na época da graça. Então, a intermédio de Jesus, no caso, a gente pode pedir perdão ao Senhor e ainda pode receber a bênção que Deus tem prometido, porque Deus nos enxerga através do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Então, muitas vezes, quando a gente se rebela, quando acontece, que nem Moisés era uma pessoa maravilhosa, mas aconteceu dele fazer aquele ato errado, impensado, ali, no caso, para ele, não teve, porque ele tratava diretamente com Deus. Então, o castigo dele seria aquele. Então, Deus não tinha como voltar atrás ali, no caso, para fazer com que ele recebesse, porque era o castigo dele. Já nós, hoje, na época da graça, como Jesus veio, morreu na cruz por nós e levou todos os nossos pecados, se a gente reconhecer, for fiel ao Senhor e reconhecer os nossos erros, a gente tem ainda, sim, a chance de que Deus olhe através de Jesus para nós, nos perdoe e nos conceda a nossa bênção, conceda aquilo que Ele nos prometeu. Mesmo a gente tendo feito a coisa errada, mas se a gente se arrepender de coração e estiver na presença de Deus, Ele nos concede o que nos foi prometido. Porque Deus é um Deus justo, né, gente? Ele é um Deus, Ele é um Pai, né? Ele é um Pai. Então vamos colocar que Jesus é o próprio Deus, então ele se fez filho para poder nos salvar, para poder fazer com que a gente hoje pudesse ter tudo que a gente tem dele. Deus é maravilhoso, ele é um pai amoroso, ele é um pai bondoso, Deus é simplesmente maravilhoso. Então tá, gente, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos pedir entendimento a Ele, e que Ele nos abençoe, nos dê entendimento para que a gente possa ter entendimento de tudo que aqui Ele tá nos dizendo. Senhor, meu Deus e meu Pai, entramos na Tua santa presença novamente, Paizinho.
Oh, Deus querido, agora para te agradecer, Pai, por esse capítulo maravilhoso. Olha por nós, Senhor, coloque em nosso coração como uma sementinha, Senhor, teu santo entendimento, para que um dia, Senhor, ele possa crescer e ele possa frutificar, Senhor. E esse fruto, Pai, vai alimentar o espírito, Pai amado, o espiritual daquela pessoa que tanto precisa de Ti. Oh, Deus querido, que a gente possa ir com sabedoria, dada por Ti, Pai amado, pela Tua mão. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que estão aqui hoje junto com nós, lendo essa Bíblia sagrada, Senhor, que é a Tua santa palavra. Abençoa, Senhor, dando uma noite de sono maravilhosa e uma terça-feira, Senhor, abençoada do momento que a gente acordar até o momento que a gente for dormir novamente, Pai. Tudo na Tua santa presença, Paizinho. Em nome de Jesus, eu te entrego a cada um que está aqui, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, quem não compartilhou ainda, compartilhem os vídeos, não deixem de compartilhar, tá? Se inscreva aí se você não é inscrito no canal, tem aí, inscreva-se aí, ative o sininho ali. E se você deixou do vídeo, gente, deixa o like de vocês, comente, fiquem à vontade, gente. Esse aqui é um canal que o Senhor deu pra gente poder estar aqui. Ele ainda é um canal pequeno, mas eu tenho certeza que a glória de Deus vai estar aqui todos os dias com a gente, tá bom? E com a graça do nosso Senhor, um dia ele pode crescer sim, a gente pode ser milhões aqui lendo a palavra do Senhor, tá bom, gente? Mas independente de quantos somos, o importante é que o Senhor está aqui. Ele é o único e verdadeiro, ele é o que é necessário estar aqui junto com nós. Se estivermos aqui dois e ele estiver aqui, a gente tá na bênção. Se a gente for um só e o Senhor estiver com a gente está na bênção. Agora, se formos 5 milhões, mas o Senhor não estiver aqui, então não somos nada. Tá bom, gente? Em nome de Jesus, eu me despeço de vocês. Uma semana maravilhosa para nós. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a nossa semana. Em nome de Jesus, fiquem com Deus, gente. Beijo no coração de cada um e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.